Oi, pessoal do Device, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um comentário da lição, abençoado para vocês, para dar aquele comentário sem spoiler, para que vocês tenham cada vez mais vontade de estudar a lição e compartilhar também essas lições preciosas que a gente aprende na lição. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, estamos quase acabando esse trimestre, né? Com mais essa lição especial também, a lição com o título Parábolas, muito legal, histórias que transformam, né? E nós vamos então começar com as nossas perguntas. A primeira pergunta de hoje, falando sobre essa semana, a lição vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E a primeira pergunta de hoje é: o que significa ter uma vasilha cheia de azeite? E também, já complementando, né, porque na parábola nós vemos que existem dois tipos: os que levaram azeite na vasilha e os que levaram azeite extra. Então, o que significa ter a vasilha cheia e o que significa ter azeite extra para poder continuar ali tendo luz na escuridão? Eu acho muito interessante essa parábola, porque desde criança eu assistia muito aqueles desenhinhos que tinha e era a minha favorita, e depois de um tempo eu entendi ainda mais a profundidade dela, né? E fazendo um estudo aprofundado sobre esse assunto há um tempo atrás, eu entendi que a vasilha cheia de azeite, ela significava para as 10 virgens, né? Que elas tinham contato com Deus, mas as 5 delas que não tinham azeite extra eram um contato superficial. Então, o azeite extra é o quê? É justamente a questão de que elas tinham se preparado, elas tinham um contato profundo com Deus. Sim, as 10 dormiram, mas a diferença é que o azeite extra, ele mudou toda a situação. Porque elas conseguiram ser a luz na escuridão naquele momento. Então não foi uma coisa que o azeite ele era indiferente, não, ele era o próprio Espírito Santo. E uma coisa que é legal também, a lamparina, que fala que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina o caminho. Então eles tinham a base tendo a escritura de Cristo. Então elas realmente estudaram a palavra de Deus e por meio da iluminação do Espírito Santo, elas sabiam para onde andar. Então olha que interessante, ter o azeite extra significa não só estar com o Espírito Santo, que é já tipo, cara, é isso, você precisa disso, porque a Bíblia, pela Bíblia, sem o Espírito de Deus, a gente não consegue interpretar e não é outras pessoas de outras denominações, inclusive que são mais assim das trevas, elas também têm a Bíblia. Então qual que é a diferença? A diferença é que você tá com o Espírito Santo. Mas e o Espírito Santo com a Bíblia, aí muda toda a história, que é esse caso. Então, ter o azeite extra, elas não só tinham a iluminação necessária, mas elas tinham a guia completa para elas encontrarem com o noivo. Então, eu acho que abrange todo esse aspecto, né? Então, de entender que o azeite na vasilha, ele era algo que elas tinham, porque elas tinham contato com Deus, mas também faz a gente pensar, será que esse contato que eu tenho com Deus é superficial? Ou é uma coisa que eu estou começando a ter um azeite extra para que lá na frente, que a gente até conversou acho que na lição 10, né? Falando sobre que a gente não tem tempo a perder, né? Então, tendo isso em vista, que a gente não tem esse tempo para perder, será que a gente está aguardando o azeite extra, a gente está estudando as coisas de Deus com profundidade para isso realmente ser algo que vai ser uma bênção não só na nossa vida, mas nas pessoas à nossa volta? Eu sei que a pergunta que você fez foi mais, como é que pode dizer? Não era tanto para trazer nesse aspecto, desculpa que eu falei demais nesse sentido, mas eu achei que era interessante já de linkar essas questões. Então, o azeite extra não é uma questão de frescura a mais que elas tinham, não, mas isso era a sobrevivência delas para o tempo que elas viviam. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa hoje se preparar para ter, não esperar lá na frente para ter, porque lá na frente, que foi no caso delas, o azeite não dava para entregar. E uma outra coisa, prometo que eu paro de falar. Eu achei muito interessante que essa questão do azeite era. Não é que elas não podiam dar para as outras 5 que elas tinham dormido, simplesmente porque, ah, não, o azeite é meu, eu faço o que eu quiser com ele e você não pode. Não, é porque aquele azeite era a experiência individual de cada uma com Deus. Não era uma coisa que eu simplesmente consigo falar, Gabi, a minha experiência com Deus é essa, você vai ter ela e pronto. Não, ela tem que ter a experiência dela com Deus. E assim não era diferente. Então você vê que é incrível porque essa parábola traz essas questões e aí quando a gente entende o porquê que não podia dar o azeite, qual era a representação do azeite e por que que isso era algo tão íntimo, tão individual, a gente entende a importância da gente ter o nosso, não só relacionamento com Deus, mas a sinceridade de coração que a gente já conversou, ter o autoexame e todas essas outras questões. É isso aí.
Mais uma vez, Jesus usando algo muito comum para aquele tempo, que eram os casamentos da forma como está registrado na parábola. Então, era ali necessário essas virgens que preparariam o caminho para o noivo. Então, por exemplo, à meia-noite, que ele de fato chegou, era para antes disso elas estarem ali alertando as pessoas e realmente preparando o povo para a vinda do noivo. E o que aconteceu foi que pela tardança, né, possível demora do noivo, elas dormiram. E como a gente vê na parábola, todas elas dormiram. Mas todas eram virgens, ou seja, professavam fé pura. Como Elisa falou, todas ali tinham a palavra. E se você pudesse olhar para elas, você não veria distinção. Elas se vestiam igual, elas comiam igual, elas frequentavam os mesmos lugares, elas estavam ali pontualmente, nenhuma estava atrasada, mas tinha um pequeno ou não tão pequeno detalhe, né? Que de fato 5 delas tinham azeite de sobra e 5 não. Então parece algo muito simples. Poxa, elas chegaram ali na hora. Não foi só 5 que dormiu, foram todas se vestiram igual, tinha uma lâmpada, uma coisinha assim, um azeite, e aí perder. Não, não é só uma coisinha. É o principal, vamos dizer assim, porque ali na escuridão que estava ao redor delas, sem o azeite, elas não poderiam manter as suas lâmpadas acesas. E às vezes a gente começa a minimizar o pecado. Mas eu só vou mexer um pouquinho no celular antes de ler a Bíblia. Não, eu só vou ver essa série aqui, que tem até uma lição importante no final, é baseada em fatos reais. Não, isso aqui não vai atrapalhar a minha vida espiritual. Não é só aquele rolezinho, me chamaram, eu fiquei sem graça. É só aquilo ali, né? Já vou na igreja sábado, domingo e quarta. Poxa, um sábadozinho à noite, né? E aí a gente começa a pensar, é só isso? E eu lembro que antes, assim, de realmente passar por uma verdadeira conversão, na qual eu tenho que passar todos os dias, eu me lembro de pensar assim, gente, mas eu tenho medo de estar aqui na igreja, não ser salva e ainda não ter aproveitado o mundo. Acho que esse negócio tá compensando, não, porque eu não tinha certeza da salvação. Eu sabia que tinha muita coisa que eu tava errando, mas tava na igreja. Eu falei, gente, isso aqui não tá legal, não. E se eu perder minha salvação, que é quase certeza? Eu tô aqui dentro, mas não vai adiantar nada e também não tô lá fora. E aí hoje eu penso, Senhor, por que eu pensava isso? Não vale a pena estar lá. E ainda que eu esteja aqui dentro e eu não seja salva, mas se eu puder ter o privilégio de levar uma pessoa para o céu, valeu a pena. Porque a gente para de olhar para nós. E quando você está ocupado com a salvação de vidas, quando você está realmente preocupado em testemunhar de Cristo, a última coisa que você vai pensar, será que eu estou salva? Não! Se Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar. Eu só quero realmente cumprir minha missão. Não pensando na minha salvação, porque isso seria um motivo egoísta, mas pensando na salvação das pessoas ao meu redor. E é claro que quanto mais próximos de Cristo, mais nós temos a certeza da salvação. Mas claro que isso não pode se tornar uma presunção. Eu trouxe um pouquinho aqui azeite, mas não, qualquer coisa eu pego emprestado. Não, é como a Elisa falou, a experiência com Deus. E mais, o caráter não é algo que se possa ser emprestado. Não tem como eu falar no momento de prova, me empresta aí o seu caráter rapidinho, eu já te devolvo. Elisa, é só aqui para esse evento, que nesse evento eu preciso do seu caráter. Mas assim, eu depois te devolvo. Não existe isso. É a minha experiência com Deus hoje. É o fato de estar hoje no lugar secreto. Porque de fato o azeite é um símbolo do Espírito Santo e nós somos como vasos vazios, peneiras. Né? A gente encheu hoje, já está vazia, eu preciso encher amanhã de novo. E é algo constante, mesmo que o noivo venha a demorar, né? Enfim, eu creio que Deus ele não está tardando, mas às vezes uma pequena demora, né? Enfim, Jesus já queria ter voltado, mas a gente não tem que estar dormindo. E mesmo que a gente durma por um tempo, nós temos que ter esse azeite de sobra, que é essa comunhão de fato profunda e não superficial com Deus por meio do Espírito Santo.
É exatamente isso. E outra coisa interessante também que a gente vê que, por exemplo, lá no costume de Israel, o noivo, ele meio que contratava as virgens para elas guiar o cortejo dos convidados. Então, eram as 10 virgens, elas com as suas lamparinas, durante a noite, guiavam os convidados até o local da celebração. Então, não ter, como a Gabi falou, né, não é só não ter faltado azeite, mas era, literalmente, elas estavam demonstrando despreocupação com o compromisso que elas fizeram com o noivo. Então, é mais profundo do que a gente possa imaginar, né? Não é como o pecado de Adão e Eva, não era só simplesmente saborear um fruto que não deveria ser saboreado. Era desobedecer, desonrar, entregar o domínio desse mundo para Satanás, né? Então é mais profundo do que a gente possa imaginar. Mas outra coisa interessante na parábola é que, assim que, como a Gabi comentou, todas dormem, né? Ali elas eu sou da época que a Bíblia falava tosquenejaram todas e dormiram. Então, vem o grito, eis o noivo saiu ao encontro. Só que 5 levantam e Ellen White fala que a lâmpada está quase apagando e elas vai e completa com o restante de azeite que estava faltando. Mas outras, a lâmpada está apagando e elas não têm azeite para poder continuar acesa. E elas falam, ó, me dá do de vocês, a gente não pode dar para vocês. Tenta comprar azeite. Não é isso que elas falam? Vão procurar azeite para comprar. Então as 5 saem, levando o cortejo com os convidados para o momento da celebração. Mas uma coisa que a parábola mostra é que as outras 5 virgens conseguiram chegar até o local da celebração, ou seja, elas conseguiram azeite em algum lugar. Algum lugar conseguiu dar azeite para elas, de modo que elas seguiram o caminho até chegar na onde o noivo se encontrava. Agora vem a questão. Azeites estranhos são uma alternativa? E eu faço essa pergunta para você. Porque, querendo ou não, azeite elas conseguiram para poder terminar de chegar. Mas por que elas não foram aceitas? Por que o noivo não quis abrir a porta para elas? Eu acho que a resposta está na própria pergunta, né, que você falou agora. Ele não conhecia elas, porque só existia um azeite. Só existe uma fonte. Só tem um caminho que leva a Deus e a Cristo. Então eu acredito que é justamente esse ponto. Os azeites estranhos não são alternativa, porque você pode até estar. Você vai simplesmente que nem uma enceradeira, você não vai sair do lugar. Você vai continuar perdido. Você pode até encontrar o caminho que te leva, mas às vezes pode ser tarde demais, porque você não foi pelo meio que era para ter sido. Eu acho que entra muito na questão de Caim e Abel. De que jeito que eu vou me achegar a Deus? Do jeito que eu acho que é o legal, que é o certo, ou do jeito que Deus pede que eu me achegue a Ele? Né? Então eu acho que entra muito nesse sentido. Olha, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque a gente vai até uma parte da parábola e não conheço vocês. Pronto, essa é a lição. Não tinha relacionamento. Mas, peraí, elas chegaram. E aí isso me levou a uma outra pergunta. Como hoje as pessoas têm sido enganadas com um falso evangelho e um Cristo que, na verdade, não é o Cristo da Bíblia? Perfeito, isso acontece. Como hoje as pessoas têm chegado, às vezes, até a igreja, até a seara do Senhor, mas não pelos meios aprovados pela palavra de Deus. Então, não é só sobre, tudo bem, cheguei aqui na igreja, cheguei a esse nível aqui da minha vida cristã. Não, é sobre como você tem chegado, quais alternativas você tem usado. Eu tô ouvindo a voz de Deus, Deus tá falando diretamente comigo. Peraí, mas é a voz de Deus? Porque às vezes a gente sempre busca esses caminhos mais fáceis. Claro que seria muito melhor elas saírem ali para comprar do que ter preparado antes, do que ter segurado para não dormir, né? A alternativa mais fácil era buscar com alguém que já tinha aquilo ali de sobra para poder. Mas não é assim que a gente chega no céu. Não há atalhos, né? Exato. Então, azeites estranhos não podem ser uma alternativa
E nem um Jesus estranho ou um evangelho estranho também não pode ser uma alternativa. Por mais que tenha essa alternativa, mas não é algo que de fato vai te levar ao céu. Porque há só um caminho. Não há vários caminhos. Há só uma verdade, não há várias verdades. Há a verdade relativa. E o modo da gente conseguir a vida eterna, só há um modo também. E Jesus nos revela em um único texto, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Então há só um caminho de você conseguir ter o verdadeiro azeite, que é buscar na fonte correta, como a Elisa falou. É Bíblia. É oração. Não tem outra alternativa. Não tem como, eu vou viver de sermão. Eu vou viver de ouvir os pastores, os missionários. Não. Não. Busque Não por quero você, entende? E não adianta a gente pensar que tem como comprar a nossa salvação, não tem como comprar o Espírito Santo. Não se trata da gente possuir o Espírito, se trata do Espírito Santo nos possuir. Se trata do Espírito Santo ter o domínio sobre as nossas vidas e nos esvaziar de nós para nos encher dele. Então, cuidado de onde você tem buscado azeite. Em qual fonte você tem, de fato, ali conhecido o Evangelho e qual Jesus você tem adorado. Porque se há o verdadeiro, o inimigo vem com a contrafação. Então, Vocês dois responderam muito bem, e eu gostaria só de acrescentar de exemplos que a gente tem na Bíblia, né? Por exemplo, Judas. Perdão, eu acabei não contextualizando o que eu ia falar. Que não só azeites estranhos, a gente fala de métodos estranhos, como também fracionar o método que Deus deu. Porque, pra gente, inclusive, eu vou tentar não entrar na próxima pergunta que vai falar disso, mas Judas andava com Jesus, Judas falava com Jesus, ouvia Jesus, e ele não foi salvo. Satanás ficou diante de Deus, Satanás conheceu a Deus, falou com Deus, lê e vai continuar lendo a Bíblia, Espírito de profecia, tudo que ele pode, e ele também não vai ser salvo. O fariseu da parábola, do fariseu publicano, conta que ele dava o dízimo, ele jejuava 2 vezes por semana, ele lia a Bíblia, ele orava, e ele desceu do templo não justificado. Então aí, antes da gente passar para a terceira pergunta, eu gostaria que a produção tocasse aí a vinheta da dica de YC para a gente fazer a nossa indicação logo, o pessoal já deve estar esperando. É isso aí. Então, mais uma vez, a nossa indicação do GYC hoje vai para o livro Parábolas de Jesus, que é o livro no qual foi baseado essa lição, uma lição incrível. É interessante a gente indicar esse livro, porque ele é te dá muitos detalhes que, por uma leitura rápida, a gente não pega, como, por exemplo, o da parábola das 10 virgens, onde ela vai dizer que só existe, como a gente comentou aqui, só existe um meio de adquirir esse azeite. Só existe um meio de nós recebermos o azeite extra, e é somente o Espírito Santo que nos concede. Então, que você possa aproveitar essa leitura, desfrutar desse livro que Deus nos deixou para o nosso elevo espiritual. E aí eu já parto para a terceira pergunta, que vai falar exatamente sobre isso. Qual o preço e as condições para adquirir o verdadeiro azeite? Porque a gente comentou sobre azeites estranhos, a gente comentou sobre qual é a fonte para a gente adquirir esse azeite, mas a gente sabe que tudo tem um preço, né? Salvação, como diria um autor, a salvação é de graça, mas não é barata, né? Então, tudo exige um preço. E qual é o preço e as condições para que a gente possa adquirir o verdadeiro azeite? Olha, eu acho que o preço, ele é a entrega completa. Porque foi pago já, a gente pode acessar isso. Mas para que a gente tenha o verdadeiro azeite, o mais puro possível, a gente precisa se entregar. Se não, por que é o mais puro? Não porque o azeite tem problema, mas é por causa da gente. A gente pode perverter o azeite que é bom por causa de quem a gente é. Então a gente precisa se entregar por completo.
Dói se entregar por completo? Sim, mas é para o seu crescimento, é para você evoluir, é para você. Não é que eu não quero que simplesmente fique, né, tipo, ai, dói, é simplesmente isso, e é isso aí. Não, eu acho que quando a gente entende o porquê que Deus lapida a gente, as coisas se tornam tão mais belas, mesmo em meio ao sofrimento, a gente entende. Que Deus pega o barro e transforma a gente, quebra o nosso vasinho, que ele estava cheio de probleminhas, e traz e faz um vaso novo, sabe? Então, eu acho que essa é a questão. Então, a gente precisa permitir que Deus nos quebre, que ele faça isso. E eu fui sincera demais, isso vai acontecer. Vai, às vezes, causar algumas coisinhas que, assim, você não gostaria de, por vezes, passar por aquelas questões, mas elas vão te fortalecer e Deus vai te ensinar grandes coisas por meio disso, porque a gente sabe que é o nosso caráter que a gente vai levar para o céu. E é Deus que vai fazer a obra na gente. A gente conversou disso até numa outra lição, né? Que Deus faz tanto querer na gente quanto realizar. Então, Ele vai providenciar que a gente queira que isso aconteça na nossa vida e Ele vai fazer isso, né? Antes que a gente fale, não, vocês estão acreditando em obras? Não, a gente acredita, né, na questão de que Deus, Cristo, ele vai fazer tudo isso acontecendo na nossa vida por meio dele, né? Então, eu acredito que esse é um ponto importante para a gente levar em consideração e nunca esquecer. Além disso, eu também acredito muito na questão de que a gente, pensando no que a gente falou no começo, foram 2 vezes que eu vi, eu achei sensacional. Foi, né, no estudo que eu fiz especial sobre a parábola das 10 virgens e quando eu assisti um material do Maranata que teve, né, dos jovens esse ano, que era com o pastor Diego Barros, que ele fala sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E nesses 2 estudos que eu fiz, nesse estudo que eu fiz com o comentário bíblico adventista e o espírito de profecia, e também nessa pregação que o pastor fez, ele comentou muito sobre a questão da necessidade da gente caçar os tesouros que estão na Bíblia. Então, ok, a gente tem que se entregar, esse é um preço. É uma condição também. Mas mais do que isso, para que eu realmente tenha esse verdadeiro azeite, eu preciso buscar, eu preciso caçar os tesouros escondidos na palavra de Deus. E não ter uma leitura superficial, porque as outras, as 5 primeiras virgens que acabaram não tendo óleo, elas tinham, o óleo que eu quero dizer, o azeite, elas tinham uma visão superficial de quem Deus era. Mas aquelas que tinham azeite extra, elas tinham uma plena compreensão de quem Deus era, porque elas tinham ido para o profundo, elas tinham se aprofundado por meio do Espírito Santo. Então, eu vejo muito essa questão de que o estudo, o conhecimento de quem Deus é. Tem, acho que é 1 Coríntios 13, 12, ou 12, 13, eu sempre me atrapalho, eu acho que é 13 e 12, que fala que até o momento a gente vê tudo como escuro, como se a gente não soubesse as coisas, mas então a gente vai ver face a face, a gente vai entender plenamente como a gente é conhecido. Mas como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer a partir do momento que a gente buscar entender quem é aquele que nos criou, que é aquele que fez todas as coisas, é aquele que é o fornecedor verdadeiro do azeite que a gente tanto busca. Exatamente. É isso aí. A salvação é de graça, mas vem para nós de graça, mas não foi de graça, né? De fato, tem um valor eterno. E quando a gente realmente reflete no que Jesus deixou por nós, poxa, você deixar um entretenimento, uma roupa, um alimento, um tipo de hábito por Jesus é mínimo. Ele deixou o céu, ele deixou a sua onisciência, onipresença, onipotência, ele deixou o conforto do céu, a adoração dos anjos, ele veio a essa terra degradada, corrompida, ele se fez um de nós, ele passou pelo caminho da abnegação, do sacrifício, enfim, sendo infinito, ele se fez pequeno para caber no ventre de uma mulher. Sendo criador, ele se fez um com criaturas. Então, tudo que você seja chamado a depor no altar do Senhor é pouco. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu tô dando muito, né? Olha aqui o tanto do meu dízimo. Olha, eu oro 1 hora por dia. Olha o quanto eu estudo a Bíblia. Ei, nós estamos em dívida com Deus. Tudo que a gente faça ainda não chega nem no mínimo do que de fato Deus merece. Por isso que a gente não deve ficar pensando que é necessário se automutilar ou subir 1000 escadas de joelhos. Não é isso. Mas é a constante dependência de Deus. É o reconhecer o amor e a misericórdia de Deus e, em resposta a esse amor, se colocar à disposição do Espírito Santo.
E, inclusive, em algumas lições passadas, eu indiquei o livro Maior Discurso de Cristo. E ele, na página 142, diz assim: a vitória não é ganha sem muita e fervorosa oração, sem a humilhação do próprio eu a cada passo. Então não é orar, Senhor Jesus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. É relacionamento. Você vai ter que abrir mão, muitas vezes, de fazer algo que você até gostaria para passar mais tempo em oração, para estudar a Bíblia, para ter mais tempo no lugar secreto. E é interessante que ela continua dizendo: são atraídos pela beleza de Cristo e a glória do céu, e muitos, né, que ainda recuam em face das condições indispensáveis a que as venham possuir. E ela diz: há no caminho largo muitos que não se acham plenamente satisfeitos com a entrada que vão palmilhando. Eles anseiam romper com a escravidão do pecado. Olham para o caminho apertado e a porta estreita, mas o prazer egoísta, o amor ao mundo, o orgulho, as ambições profanas colocam uma barreira entre eles e o Salvador. Por quê? Porque eles precisam renunciar sua própria vontade, suas preferências, seus empreendimentos. E isso, para eles, é um sacrifício muito grande, então eles hesitam, vacilam e tornam atrás. E aí entra o que Jesus falou ali em Lucas 13:24. Muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque há um preço. Deixar as suas opiniões, os seus preconceitos, as suas visões, o eu acho, o eu quero, o eu prefiro, para se colocar totalmente, inteiramente no altar do Senhor, buscando não ser cheio de si, mas ser cheio do Espírito. Então, há um preço a ser pago, mas saiba, Jesus já pagou esse preço. E você só precisa corresponder a esse sacrifício de Jesus. Exatamente. Essa pergunta serve justamente para a gente refletir nos dois pontos, né? Que ao mesmo tempo que nós precisamos da entrega, nós precisamos de dar o nosso coração para Deus, nós precisamos sempre também nos lembrar de que as nossas obras não são capazes de fazer nada, né? E voltando na ilustração que eu usei antes da dica de YC, na segunda pergunta, por que Judas, Satanás, que o fariseu da parábola não puderam ter a salvação, não puderam ser cheios do Espírito Santo? É justamente porque eles quebraram o triângulo da vida cristã, que são oração, estudo da palavra e submissão. Eles não se submeteram às ordenanças de Cristo. E eu creio que isso é a chave que Deus nos deu para que pelos méritos de Cristo nós alcançássemos aquilo que nós tanto almejamos, né? A gente sempre pensa no Pentecostes, sempre pensa nos milagres, nas curas, nas pregações com autoridade, como que Jesus fazia, e a gente olha para aqueles textos onde Ellen White diz que, né, no fim dos tempos, na chuva serôdia, vai vir com mais poder do que quando foi no Pentecostes, e nós vamos ver coisas mais maravilhosas, e a gente olha para a nossa situação hoje e pensa, como que isso vai acontecer, né? Porque está faltando um elemento. Nós estudamos a Bíblia, nós oramos, nós pregamos, nós fazemos missão, vamos até as pessoas, fazemos trabalho missionário, arrecadamos cestas, mas ainda falta a submissão completa. Aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos aconselha, aquilo que Deus nos guia e nos indica o caminho. Para a gente poder fechar, gostaria de ler e comentar um texto do livro Desejar Todas as Nações, que, na verdade, a gente leu, eu me lembro de ter lido esse texto na lição do trimestre passado, falando sobre o Espírito Santo, e marcou muito. Eu já tinha lido o Desejado, mas todas as vezes que a gente lê, a gente encontra alguma coisa diferente. E falando ali no capítulo 18, sobre a pregação de João, e quando ele dá testemunho de Jesus falando que Deus deu o Espírito Santo sem medida para Cristo. Ele diz assim: o mesmo se dá quanto aos seguidores de Cristo.
Só podemos receber da luz do céu à medida que formos voluntários em nos esvaziar do próprio eu. Não podemos discernir o caráter de Deus ou aceitar a Cristo pela fé, a menos que consintamos em levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A todos quantos assim fazem, é o Espírito Santo dado sem medida. Ou seja, é exatamente o que a parábola diz. As virgens prudentes não se salvaram porque elas tinham as vasilhas cheias, mas porque elas levaram azeite extra, que assim como a Elisa falou, é uma comunhão profunda com Deus, de modo que você tem ali poder resguardado para o momento da tentação. E apesar de como vai dizer Paulo em 1 Coríntios 10, 13, se eu não me engano, que nenhuma tentação nos vem nenhuma tentação nos vem senão humana, antes com a tentação Deus dará também o escape. A gente vê que, ainda que Deus, Ellen White diz que Deus mede e pesa o nosso jugo. Então, ele sabe até onde nós podemos aguentar, mas à medida com que nós nos afastamos dele, nós nos enfraquecemos e vamos perdendo capacidade de domínio próprio, e aí nós nos entregamos ao pecado. Por isso nós precisamos estar sempre com as nossas guardas levantadas, sempre vigiando e orando, seguindo o conselho de Cristo, né? E zelando por esse triângulo, né, da vida cristã, que é a oração, estudo da palavra e submissão. Toda luz que nos vier à mão é para ser colocada em prática na nossa vida, seja na questão de missão, seja alimentação, música, entretenimento, seja vestuário, seja na conversação, recreação, qualquer coisa que vier ao nosso entendimento, nos foi dado por Deus para o nosso elevo espiritual. E como a gente disse aqui, só existe um caminho, só existe uma verdade e uma vida. Só em Cristo podemos ser conduzidos até o Pai e podemos ser co-herdeiros com Ele da salvação. Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode orar? Não, achei ótimo. Então, vamos curvar as nossas frontes para podermos falar com Deus. Senhor, em tuas mãos, nos entregamos agora as nossas vidas, entregamos o nosso coração, entregamos os nossos propósitos, os nossos planos, todos os nossos conceitos, Senhor, entregamos no teu altar, para que sejam usados para a tua glória. E os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas falhas e tudo que há de ruim em nós, Senhor, tira do nosso coração e lava-nos no teu sangue. Nós queremos a cada dia ser cheios do teu Espírito. Então faz-nos, Senhor, servos teus, faz-nos virgens prudentes, faz-nos conscientes do momento em que estamos vivendo e que todos os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência a Ti. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos abençoe, nos instrua, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para a Tua palavra e para o Teu caminho. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos Te obedecer e seguir as Tuas palavras em nossa vida. Nós sabemos o que nos espera em mais esse dia, em mais esse ano, mas sabemos que o Senhor está com cada um de nós. Abençoe especialmente as pessoas que estão assistindo nesse momento. O Senhor venha ter uma bênção especial para elas, que o Senhor venha fazer brotar no coração delas o desejo de te buscar cada vez mais. Porque nós sabemos que tudo que nós fizermos, pensarmos, falarmos, não será suficiente para te agradar. Mas em Cristo, nós somos feitos mais que vencedores. E é em nome de Jesus que nós oramos e entregamos mais uma vez a nossa vida em tuas mãos. Amém. Amém. Então, obrigado pela tua presença, obrigado por ter nos assistido, que você possa, né, estar com esse desejo de estudar mais a lição e compartilhar com outras pessoas as lições que nós aprendemos. Deus possa estar te abençoando e que você tenha um bom estudo pela frente, abençoado. Fique com Deus. Tchau.